Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal Cidadão Celestial. Eu me chamo Fernando Pinheiro e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. O título deste vídeo é Como Manter a Pureza Sexual no mundo em que nós vivemos hoje. Então, desde já eu quero agradecer você por ter separado esses minutos aqui e refletir na palavra de Deus comigo. Eu quero te convidar também, se caso você não é inscrito neste canal, que você possa se inscrever, compartilhar esse conteúdo também, se foi útil para você e se você acha que será útil para outras pessoas também, que você possa compartilhar. Também colocar os seus comentários, enfim, interagir de alguma forma com este conteúdo. Quem sabe ele possa, sim, alcançar mais pessoas, já que é um assunto tão importante. Meus amigos, pegando carona na lição da Escola Sabatina desse trimestre, nós estamos estudando sobre o livro de Levítico e a lição dessa semana, eu estou gravando esse vídeo hoje é dia 12 de setembro, então a lição do dia 9 a 15 de setembro vem falando sobre pureza, como nós podemos manter a pureza sexual neste mundo tão corrompido em que nós estamos vivendo hoje. Realmente, quando a gente olha para o mundo, hoje está extremamente sexualizado, pornográfico, erotizado, corrompido, impuro, né? Então é realmente um assunto bastante delicado de a gente tratar, especialmente com os mais jovens, que são bombardeados aí todos os dias com uma série de estímulos sexuais, e a gente percebe que cada vez mais cedo os jovens estão começando a sua vida sexual ativa. E quais são as consequências disso, né? A gente pode ver na questão de saúde, do aumento das doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e outros tipos de problemas, aumento da gravidez na adolescência, né? Então muitas jovens aí acabam se aventurando, começando a vida sexual muito novas, e a consequência disso é que muitas delas acabam ficando grávidas e não tem estrutura nenhuma para criar os filhos, e muitos filhos aí vão crescer à margem da sociedade. Claro que nem sempre isso é 100% verdade, né? Mas na maioria das vezes é o que a gente observa. Então a palavra de Deus, ela tem muitos princípios para nós, não só jovens como para pessoas de qualquer idade, porque eu acredito que esse tipo de problema, esse tipo de pecado, de tentação, ele atinge a todas as pessoas, de todas as idades. Não são só pessoas jovens que são tentadas por pecados sexuais. Pessoas de qualquer idade passam por esse tipo de problema. E quem é cristão também, obviamente, é tentado sexualmente, né? A pessoa não pense que porque se converteu ao cristianismo, aceitou a Jesus como Salvador, faz parte de uma comunidade religiosa, de uma igreja, ele estará imune a esse tipo de tentação. De forma alguma, ela vai ser tentada, mas a Bíblia diz que ser tentado não é pecado. O pecado é quando a gente acaba cedendo à tentação, mas a palavra de Deus tem muitos princípios a respeito desse assunto, de como nós podemos manter uma vida sexual pura, né? Qual é o ideal de Deus para a vida de cada um de nós. Eu tenho estudado esse assunto já há alguns anos, principalmente o problema da pornografia. Então tem alguns livros que eu li, por exemplo, este daqui é Os Custos Sociais da Pornografia, 8 descobertas que põem fim ao mito do prazer inofensivo. Aqui na contracapa diz o seguinte: com o advento da internet, a produção e o consumo da pornografia cresceram de uma maneira inimaginável. O único clique às vezes é o bastante para inundar a tela do computador ou do celular com imagens e vídeos sexuais. Então a pornografia, ela tem crescido, tanto o consumo da pornografia nos últimos anos, quanto a produção também, né, de pornografia, de vídeos pornográficos. Para você ter uma ideia, a indústria da pornografia nos Estados Unidos, ela fatura mais do que as ligas americanas de esporte, como NBA, NFL, né, o futebol americano, enfim, para você ter uma ideia da dimensão desse problema. Outro livro também aqui, de um autor chamado Ben Shapiro, americano, Geração Pornô. Aqui diz o seguinte:
Na contracapa, a aceitação da pornografia se tornou um fato social. Assista a um filme, vá a uma banca de jornal mais próxima, navegue pela internet, veja os anúncios publicitários pela cidade, a pornografia está em todo lugar. Substituímos a fé e a família por uma versão deformada do sexo, que ridiculariza o conceito de pureza e mutila os mais sagrados ideais do matrimônio. Esse livro também é um livro muito interessante. E todos esses livros aqui você acha fácil aí pela internet, só você pesquisar, é um preço acessível. Esse outro aqui também é de uma autora americana chamada Pamela Paul, Pornificados, como a pornografia está transformando a nossa vida, os nossos relacionamentos e as nossas famílias. Aqui na contracapa diz o seguinte: a pornografia, antes o vício proibido, que ninguém ousava mencionar, tornou-se parte do nosso cotidiano, acessível, liberada, anônima e cada vez mais aceitável. A mentalidade pornográfica está em toda parte, nas capas das revistas masculinas tradicionais, na promoção das celebridades da música, do cinema e da televisão e nas sessões de aconselhamento das publicações femininas. Então, esse problema da pornografia é algo realmente que tem causado assim muitos transtornos e destruído a vida de muitas pessoas, de muitas famílias e acabado com muitos casamentos também. Mas nós vamos agora para a palavra de Deus. Vamos ler alguns textos aqui. O que a palavra de Deus nos aconselha de como nós podemos nos manter puros sexualmente? O primeiro texto que nós vamos ler está lá em Romanos, no capítulo 1. E nós vamos ler ali do verso 18 ao verso 32. Como é um texto extenso, então a gente vai procurar ler pausadamente, fazer alguns comentários, para que a gente possa ter um entendimento melhor do que Paulo escreveu ali na carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Então, o primeiro princípio aqui que eu quero destacar é o seguinte: para que eu e você que está me assistindo, a gente possa ter uma vida sexual pura, né, que a gente possa vencer as tentações dos pecados sexuais, primeiro, nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso Criador. Quando você tira essa verdade da sua frente, ou quando você minimiza essa verdade na sua vida, a tendência é que você se coloque no lugar de Deus. Sabe, a gente vive num tempo em que essa verdade fundamental das Escrituras, Deus é o Criador, ela está praticamente esquecida. As pessoas já não pregam mais sobre isso, já não estudam mais sobre esse atributo de Deus, de que Deus ele é o nosso Criador. Você veja que o primeiro texto da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus. As três mensagens angélicas que nós acreditamos, né, nós adventistas acreditamos, que é a verdade presente para o nosso tempo. A primeira mensagem vai dizer que nós temos que adorar a Deus como Criador. E Paulo aqui na carta de Romanos, no capítulo 1, verso 18 em diante, ele fala exatamente sobre isso. O perigo de nós minimizarmos ou nós tirarmos a ideia de que Deus é o nosso Criador, o que isso pode acarretar para a nossa vida? E você vai ver que ao longo aqui da nossa meditação, isso vai fazer toda a diferença. Então diz o seguinte, a idolatria e depravação dos homens. Se você tiver a Bíblia aí com você, física ou no celular, e você puder ler aqui o texto, seria bom. Mas se não tiver, não tem problema, você pode acompanhar aqui, ouvir, né, o que eu vou ler. Então no verso 18 diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, logo no início aqui do texto, Paulo já diz o seguinte: que Deus ele se revela através das coisas criadas e nós não temos desculpas, porque a gente pode ver Deus em todos os lugares. É só você olhar para as obras da criação, é só você olhar para você mesmo. Você é a obra de Deus, da criação de Deus. O seu corpo
ele foi criado por Deus. Então, quando a gente para meditar nas obras criadas, realmente a gente não tem desculpa para não reconhecer Deus como Criador. E como eu disse, isso faz toda a diferença. Ele continua no verso 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então olha só, por eles rejeitarem a Deus como Criador, por eles tirarem Deus, né, da sua posição como Criador Supremo do mundo e do universo, eles obscureceram o coração insensato. E ali eles passaram então a serem guiados pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio conhecimento. E isso é muito perigoso. Aqui no verso 24 diz que por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Então olha só o perigo de nós tirarmos essa ideia, essa verdade, né? A ideia nossa, essa verdade fundamental de que Deus é o Criador. Nós somos levados pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio entendimento. Né? Se não existe essa verdade absoluta, né? Então se Deus não me criou, eu simplesmente sou um amontoado de células, como muitas pessoas que aderiram ao evolucionismo, né? Assim dizem. Então, eu vim do nada e pro nada eu vou. Então, o que você faz ou deixa de fazer com o seu corpo não faz diferença. E aí, por isso, Deus então entrega essas pessoas às suas próprias paixões, os seus próprios devaneios. Né? Como diz aqui no verso 24. No verso 25 diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então passam a adorar seres humanos, passam a adorar a si mesmo. No verso 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, a questão do homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, esse não é o padrão de Deus para nós. Né? E hoje em dia a gente tem que falar isso até com certo cuidado, porque você falar a verdade da palavra de Deus hoje tem se tornado crime de ódio, né? Como se você estivesse falando contra uma pessoa, mas é justamente o oposto disso. Quando a gente expõe a palavra de Deus e Deus, no seu amor, ele expõe os nossos pecados, é para o nosso bem, é para a nossa salvação, não é para o nosso mal, não é ódio isso, pelo contrário, isso é amor. Né? Mas quando a gente então tira Deus da posição dele como Criador, olha o tanto de consequências que isso acarreta. A gente passa a adorar a nós mesmos ou a qualquer outras pessoas, coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus. Passamos então a ser guiados pela nossa própria sabedoria e com isso então estamos sujeitos a todo tipo de devassidão sexual. E aqui finalizando então, o capítulo 1, né, dos versos 28 a 32, diz assim: por havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então aqui
ele finaliza, né, o apóstolo Paulo finaliza dizendo que quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, de que Deus ele é o Criador de todas as coisas, nós então estamos sujeitos a todo tipo de injustiça, malícia, malignidade, enfim, ele lista aqui uma série de males. E se não houver arrependimento da nossa parte, aqui diz que a sentença é a morte. Né? E quando a gente vai para Romanos capítulo 3, no verso 23 diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o texto que diz que o salário do pecado é a morte. Né? Então o que nós precisamos na verdade é de arrependimento e precisamos reconhecer a Deus como o supremo Criador. Isso faz toda a diferença. Então, como que nós podemos manter uma vida sexual pura? Primeiro ponto, reconhecendo que Deus é o seu Criador. As feministas, elas têm uma máxima, né, uma frase que utilizam bastante, que é, talvez você já tenha ouvido, meu corpo, minha lei, ou meu corpo, minhas regras. Só que quando a gente entende que Deus é o nosso Criador, essa frase ela muda. Ela vai mudar de meu corpo para minha lei, ou minhas regras, para o meu corpo, as regras daquele que o criou. Então, quando a gente reconhece Deus na nossa vida como o nosso Criador, a gente passa, então, a seguir os preceitos daquele que nos criou. Então, se Deus lhe orienta na sua palavra que, olha, sexo só depois do casamento. Por isso, deixará pai e mãe e se juntará a sua mulher e os dois, então, formarão uma só carne. Quando eu reconheço que Deus é Criador, eu vou reconhecer que Deus foi quem criou o casamento. Esse é um sacramento, né, sagrado da parte de Deus, que inclusive Deus criou antes do pecado, né, o casamento, a vida matrimonial, e que o casamento ele é feito para durar para sempre, até que a morte o separe. Então, hoje em dia, o casamento é algo que está banalizado, né? O matrimônio é algo que está banalizado. As pessoas casam, qualquer coisa que acontece no meio do caminho, separa e casa de novo, e assim vai. Só que dentro da palavra de Deus, o ideal para a nossa vida é o quê? É até que a morte os separe, né? Aquilo que Deus juntou não separe o homem. Então tudo isso está dentro dessa ideia, dessa doutrina fundamental da palavra de Deus, que Deus é o nosso Criador. Então o primeiro princípio para que nós tenhamos uma vida sexual pura, reconhecimento de Deus como nosso Criador. O segundo princípio, tem muitos, né? Mas aqui eu vou separar apenas alguns, está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, e que é o próprio Senhor Jesus Cristo que vai dizer. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. O texto diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então aqui Jesus está nos dizendo que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. E nós temos então que guardar os nossos olhos. E hoje os estímulos sexuais, eu posso te dizer que quase que 100% deles vêm através da visão, do olhar, do contemplar. Ellen White, né, ela diz que nós somos transformados pela contemplação. Então aquilo que a gente fica olhando, aquilo no qual nós vamos deter o nosso olhar, aos poucos aquilo vai nos transformando. Então olha só, o segundo princípio para que a gente tenha uma vida sexual pura é guardar os nossos olhos. Os estímulos sexuais vêm dos olhos, do olhar, né? Então aqui Jesus está dizendo que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém os olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Então aquilo que a gente olha, aquilo que a gente fica contemplando, aquilo vai alimentando a nossa mente. E obviamente que aquilo vai então gerando estímulos sexuais. E aí para que a gente caia em tentação, a probabilidade é muito maior.
Hoje em dia é muito difícil. A gente precisa realmente cortar esses estímulos. Então, aqui, até como disse, né, na contracapa aqui do livro Pornificados, ela diz que a pornografia está em toda parte, nas capas das revistas, na promoção das celebridades de música, no cinema, na televisão. A internet está repleta de material pornográfico pesado, né? Então a pornografia está em todos os lugares. Hoje em dia você tem música, às vezes você está num estabelecimento, num supermercado, numa loja, e está tocando uma música ali com uma letra totalmente pornográfica, sensual, uma batida também. Qualquer filme que você vai assistir hoje, dificilmente você vai conseguir encontrar algum filme que não tenha ali algum estímulo também voltado para pornografia, para sexualidade, os jogos, as redes sociais, né? Então, mulheres mostrando o corpo aí, seminuas, fazendo, né, fazendo dancinhas e tudo mais. Então, isso tudo são coisas que a gente vai colocando diante dos nossos olhos, vai gerando estímulo e vai fazendo com que a gente fique, então, hiperestimulado sexualmente. Aí, para que você não caia em tentação, realmente fica muito mais difícil. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar tudo isso, todos esses estímulos. Tipo de música que você ouve, o tipo de coisa que você assiste, que você lê, as coisas que você tem olhado, contemplado. Então, tudo isso para todos aqueles que desejam viver uma vida pura diante de Deus, uma vida de acordo com o ideal de Deus na sua palavra, a gente tem que cortar todos esses estímulos. Então, o primeiro princípio, reconhecer Deus como Criador. Segundo princípio, os olhos, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca diante dos nossos olhos. O terceiro princípio, buscar desenvolvimento espiritual para nós, buscar a santidade na nossa vida. Quando a gente vai para o livro de Levítico, livro que nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina desse trimestre, lá no capítulo 18, você vai ter ali, capítulo 18 de Levítico, você vai ter ali casamentos ilícitos. Então, aqui são princípios que Deus coloca para todos aqueles que desejam, né, viver uma vida pura sexualmente e que a gente deve seguir esses princípios. Então, nós vamos ver do verso 1 até o verso 5, que diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, porque os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, aí depois você pode ler também o capítulo 18 inteiro, que você vai ter aqui uma série de princípios e proibições de Deus com relação à impureza sexual. Isso daqui é para que a gente siga, né? Quando Deus ele diz assim: eu sou o Senhor, os meus estatutos e os meus juízos vocês devem guardar. Porque Deus ele é santo, ele deseja que nós sejamos santos também. Esse é um atributo que Deus comunica a nós, a sua santidade. Ele deseja que nós sejamos santos também. Então, de que forma que a gente pode buscar atingir essa santidade? É passando tempo em leitura da Bíblia, em oração, conhecendo a pessoa de Jesus, estudando mais sobre a vida de Cristo, estudando mais sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tudo isso são ferramentas, são princípios que nos transformam. Mais uma vez eu volto àquela frase de Ellen White, né, que aquilo que a gente contempla, conforme a gente vai contemplando, nós somos transformados. É óbvio, se você passa mais tempo com as coisas do mundo, você vai ser mundano. Se você passa mais tempo com as coisas de Deus, você será mais santo. Será mais purificado através da palavra de Deus, através dos princípios da Bíblia, através da pessoa de Jesus, do Espírito Santo. Então,
Recapitulando, o primeiro princípio, reconhecer que Deus é Criador. Segundo princípio, toma cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Terceiro princípio, busca santidade para a sua vida. Busca conhecer mais os mandamentos de Deus, as ordens de Deus para cada um de nós. E aqui nós vamos ver mais um texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, e os versos 9 a 11. 1 Coríntios, capítulo 6, diz o seguinte, versos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, a luta contra o pecado. E como é que nós podemos lutar contra o pecado? É através do sangue de Jesus, é através do poder do Espírito Santo na nossa vida. Então aqui é interessante que Paulo ele diz assim que essas pessoas aqui que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui ele lista impuros, idólatras, adúlteros, efeminados e sodomitas. Você sabe que Sodoma e Gomorra no Antigo Testamento foi destruído principalmente por conta dos seus pecados sexuais, da sua perversão sexual. Então isso é algo muito grave diante de Deus. Só que ele diz aqui no verso 11 que nós, no mundo, quando estávamos no mundo, éramos assim. Agora já não somos mais. Todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, que são guiados pelo Espírito Santo, são lavados, santificados e justificados. Então olha só mais um princípio, nós devemos buscar essa santificação na nossa vida, essa justificação em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Então, quando nós buscamos isso, Deus vai nos dando força para vencer o pecado, para vencer as tentações que nos rodeiam. Ainda no capítulo 6, no verso 18, está dizendo que fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, olha aqui no verso 18, diz que nós temos que fugir da impureza. Temos que fugir. A impureza, os pecados sexuais, a gente não deve bater de frente com isso, senão a gente deve fugir, devemos cortar o mal pela raiz. Porque Deus ele sabe que esse tipo de pecado ele nos atrai de uma forma muito poderosa. Então a gente não pode brincar com isso, a gente tem que realmente fugir. Se você ficar ali contemplando, a gente pode dar o exemplo de duas pessoas na Bíblia. O exemplo de José e o exemplo de Davi. Um positivo e outro negativo. José ele foi tentado ali a se deitar com a esposa do faraó, né? Do seu senhor, e ele fez o que? Ele fugiu. Ele não ficou ali para dialogar, para se justificar, porque se ele provavelmente tivesse ficado mais algum tempo ali contemplando aquela mulher que certamente estava nua ali diante dele, e com certeza era uma mulher muito bonita, e José ele estava no auge da sua juventude, ele fugiu. Ele fugiu realmente, assim como a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer. Já Davi, ele ficou ali contemplando aquela mulher tomando banho, né? Então, aquele princípio que nós falamos dos olhos, né? Que nós não podemos colocar coisas más diante dos nossos olhos, porque se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Então, Davi, ele não fugiu. Ele ficou ali contemplando e ali, até o momento que ele não resistiu à tentação, ele acabou caindo. E quantas consequências por conta desse pecado Davi teve na sua vida.
Então, aqui nós devemos fugir da impureza. Aqui a palavra de Deus nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque nós fomos comprados por preço, nós fomos comprados por Jesus na cruz do Calvário. Então, olha só, lá no começo nós dizemos que temos que reconhecer a Deus como nosso Criador. E aqui já nós temos um outro princípio, reconhecer Deus como nosso Redentor. Jesus Cristo, Ele não só te criou, como Ele te redimiu. Por conta do pecado, nós nos separamos de Deus. Estávamos condenados eternamente, mas aí veio Jesus Cristo, morre na cruz do Calvário, nós somos então redimidos. Somos então comprados por preço, e o preço foi sangue, né? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos comprou. Então, todos esses princípios aqui, nós devemos colocar em prática, para que assim a gente possa nos libertar dos pecados sexuais. Se caso eu esteja falando para alguém agora que esteja lutando com esses problemas, busque a palavra de Deus. Busque se humilhar diante da mão poderosa de Deus. Porque só assim para nós nos libertarmos deste poderoso pecado, né, que são os pecados sexuais, que tem prendido tantas pessoas hoje, que tem destruído a vida de tantas pessoas. Né? Imagina a quantidade de pessoas com depressão, com ansiedade, com diversos outros problemas emocionais por conta de problemas sexuais. A gente não tem noção disso. E muitas pessoas, às vezes, têm vergonha de falar abertamente sobre isso porque é algo muito íntimo. Né? E não é todo mundo também que está apto a ouvir a pessoa sem julgá-la. Não são todas as pessoas também que têm essa confiança de se abrir, né? De modo que alguém de repente não vai espalhar isso para alguém e a pessoa ali acabe ficando pior do que ela já está. Então realmente é uma coisa muito complicada. Mas Deus, Ele está ansioso para nos ajudar. Ele deseja nos ajudar. Então, se caso eu esteja falando para alguém que está passando por esses problemas, busque a Deus. Busque a Jesus Cristo. Se coloque diante da mão poderosa de Deus, que eu tenho certeza que Deus, Ele é poderoso para te livrar de todos os seus pecados. E o pecado sexual realmente ele traz assim um peso de culpa muito grande. Mas a palavra nos diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor Jesus Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então busque o perdão de Deus, busque ser lavado pelo sangue do Cordeiro, que Ele tem poder para nos purificar de todos os nossos pecados e para nos libertar de todos os nossos pecados. E esse é o meu desejo para todos vocês que estão assistindo a esse vídeo. Eu espero ter ajudado aqui de alguma forma, trazendo esses princípios da palavra de Deus, e que o Espírito Santo possa habitar no seu coração, abençoar você e a sua família. E um forte abraço e até o próximo vídeo.